E aí, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te contar como que eu fiz isso aqui, ó, R$1 milhão no digital. E a coisa mais importante que você deve fazer para chegar nesse resultado aqui. Por um tempo, eu achei que eu era uma pessoa muito ruim. Aí, cara, eu vejo todo mundo ganhando dinheiro, todo mundo ganhando dinheiro, todo mundo ganhando dinheiro, e via a galera do meu lado e fala, cara, mas eu faço a mesma coisa, e não ganho. Esse vídeo você vai entender, pelo menos, como é que foi a minha jornada, como é que foi o meu caminho e por que, obviamente, tá? A culpa vai ser sua em algum tempo se você não prestar atenção nessa única coisa que foi o que diferenciou, tá? O que tirou meu resultado. Eu fazia a mesma coisa, não tinha resultado, botava lá 3 mil, voltava a 10, botava 5, voltava a 15, até o dia que eu botei 30 e voltou 350 e assim foi até chegar nesse faturamento e passar, tá? Primeiro, uma das coisas que não é a mais importante, mas que vai fazer muita diferença é com quem você se relaciona. Essa pessoa aqui, de baixo, foi meu mentor, Thiago Roas. Ele acreditou em mim quando nem mesmo eu acreditava, tá? E uma palavra que ele me falou, uma coisa que ele me falou representou chegar isso aqui, chegar onde eu tô hoje, que foi: Grilo, você sabe fazer isso aí. O seu problema tá no seu mercado. O mercado onde você está atuando não tem espaço para você faturar o suficiente. Entenda, eu sou um estrategista de marketing. Só que o marketing sozinho, ele não vai fazer milagre. Se você não tiver um produto que tenha um alcance, você não consegue gerar renda para isso aqui, por mais que seja um bom produto. Entende? Que a premissa é, você tem que ter minimamente um bom produto, senão você não deveria nem estar vendendo, tá? A partir desse momento, você deveria entender que tem um segundo passo, que esse vai definir se você vai conseguir um resultado extraordinário ou se você vai conseguir ter resultados que, tudo bem, podem até te manter, mas você não vai conseguir, talvez em um curto espaço de tempo, no longo sim, mas num curto espaço de tempo, chegar nisso aqui, que é o mercado onde você está, o mercado onde você está atuando. Eu comecei num nicho muito difícil, que é, eu ensinava, não eu, né, mas eu e a expert que eu tinha, ensinava pessoas a passarem no mestrado público. Imagina, quantas pessoas têm mestrado no Brasil? Quantas pessoas têm mestrado e estão dispostas a estudar para passar no mestrado público? O tamanho do mercado é esse aqui, tá? Fazendo só um disclaimer, você vai ver que esse aqui não é o meu fundo, né? Eu vim aqui justamente em São Paulo para buscar essa plaquinha aqui e encontrar alguns amigos, então estou no Airbnb. Esse é o primeiro vídeo que você está vendo, isso não faz sentido nenhum, mas tá aqui representa muito para mim mesmo. Se você tá gostando, já dá o like aqui, já comenta, já compartilha, diz, cara, Grilo, eu tô passando por isso aqui agora, eu tô nesse mercado aqui, tô nesse nicho, meu mercado é esse aqui, o que dá para fazer? Mas o que mudou meu jogo foi, eu continuei fazendo a mesma coisa, as estratégias foram basicamente a mesma, mas eu mudei de nicho, mudei de mercado. Fui para um mercado muito mais amplo, tá? Eu fui para o mercado de tecnologia. Eu não vou ser muito específico aqui em que mercado que eu fui, porque depois terminou que eu acabei, entre aspas, brigando com esse meu sócio, com esse expert que eu tava, por divergências de visão de mundo. E aí esse é um outro ponto que eu posso tratar num outro vídeo cara, como você deve escolher o seu expert para além do nicho. O primeiro passo é, cara, escolher uma pessoa que tenha um nicho grande. A maioria das pessoas estão num topão de funil, né? Toda venda e todo mercado, todo nicho, ele começa com um nicho grande e depois vem afunilando assim, né? Você tem que entender quantas pessoas podem participar daquilo ali. Tem interesse, podem entrar naquilo. E por que meu outro deu errado? Porque imagina, a pessoa,
para não chegar na pré-escola, isso aqui tudo que ela tem que ter pelo menos uma faculdade completa, né? Quantas pessoas têm faculdade no Brasil? Depois a pessoa precisa ter vontade de ir além, de fazer um mestrado. Então quantas pessoas querem fazer um mestrado? Quantas pessoas querem fazer um mestrado público? Por mais que fosse o Washington Oliveto, fosse o Ogilvy, fosse o que for, cara, tem um teto no mercado. E longe de mim me comparar com eles, eu não sou nem perto deles. Mas também não sou um completo idiota. Né? Tanto que eu mudei de nicho e o resultado veio. Perdão. Então um ponto que a gente tem que entender é, a primeira coisa que a gente tem que olhar é o tamanho do mercado. No livro do Alex Hormozi, Oferta de 100 milhões de dólares, acho que o título é esse, ele fala sobre a coisa mais importante que a gente tem que ter, né? E a coisa mais importante é ter um público faminto. O que é ter um público faminto? É ter gente querendo aquilo ali. Né? Aí ele dá um exemplo da carrocinha de cachorro-quente, né? Você tem um excelente produto, tá? Tem uma outra pessoa aqui que tem um excelente produto também, você tá num lugar onde, cara, não passa ninguém. Passa ninguém ali. Vai adiantar ter um bom produto? Agora você tem um produto ruim, mas num lugar que não tem ninguém. E aí o seu produto é um cachorro-quente, né? Lugar que não tem ninguém vendendo comida nenhuma. Perdão. Você acha que você vai vender mais ali? Ou você vai vender mais num lugar onde passa ninguém e você tem o melhor cachorro-quente do mundo? Isso é sobre volume, né? Sobre pessoas que você consegue acessar, sobre o tamanho do seu mercado. Então, quanto maior o seu mercado, mais fácil vai ser você conseguir vender. E às vezes você não vai precisar nem ter o melhor produto, mas assim, aí é uma opinião pessoal minha, tá? Tem um bom produto, porque isso vai te fazer permanecer no mercado e ser longevo nisso, não fazer um voo de galinha, que é vender, daqui a pouco com isso você vai precisar ficar mudando de mercado o tempo todo. Mas a coisa mais importante é você escolher um mercado que tenha público amplo. Público amplo. Outro exemplo, inclusive dessa imersão que estava lá, tinha uma pessoa que eu não vou lembrar qual é o nome dela, me perdoe, tá? Muito, mas ela não estava indo muito bem e queria trocar de nicho. E aí ela queria ir para o nicho de fazer criativos. São os anúncios, né, na internet. E o nicho dela era o que ela estava não indo tão bem, era ensinar pessoas a venderem produto na Shopify. Cara, qual é o lugar que tem mais gente que pode entrar nesse mercado? É pessoas que fazem anúncios na internet ou pessoas que podem vender produtos na Shopee? Pessoa que faz o anúncio na internet, ela precisa ter produto, precisa criar uma narrativa, precisa entender todo um mercado antes de fazer um ad. O cara, para vender um produto na Shopify, ele só precisa cadastrar o produto lá e vender. Qual você acha que tem mais gente? A pessoa que tem que ter um produto, tem que fazer uma estratégia até ir gravar o ads, ou a pessoa que só precisa assistir um curso dela, escolher um produto na Shopify e vender? Ela atinge muito mais pessoas aqui, e graças ao uma das pessoas, né, não conheço a história completa, mas uma das pessoas que falou para ela permanecer foi esse cara aqui, que também me falou para eu permanecer, tá? Thiago Rose. E hoje ela fatura milhões aí por mês, porque ela permaneceu e permaneceu no mercado grande. Então esse vídeo, já partindo para o final, ele tem para mim duas grandes perspectivas que eu convidaria você a olhar. Tenha boas pessoas do seu lado e que acreditem em você, às vezes até quando você não acredita em si mesmo, e procure mercados grandes. Quando você for escolher alguém, for se afiliar com alguém, for iniciar um projeto, veja qual é o tamanho do mercado. Isso vai determinar muita coisa no seu resultado, mas muita coisa mesmo. Hoje é um dia bom para mim, a gente já vai para o último encontro do evento,
Eu quero deixar aqui também o meu agradecimento ao Thiago Rocha, registrado aqui nesse vídeo do YouTube. Cara, muito obrigado por tudo que você fez. Beleza? Cara, curte aí o vídeo, por favor, cara. Isso me ajuda muito, muito, muito. Me diz se eu tô no caminho certo. Me diz se você gosta desse vídeo. Assim, eu tenho uma missão, né? De gravar 2 vídeos por semana. E eu tava muito atrasado por causa do evento. Mas mesmo assim eu falei, cara, eu tenho esse compromisso comigo mesmo, eu vou gravar, eu tô aqui gravando num quarto de hotel, talvez esse não seja o melhor fundo que te passe uma autoridade. Fala, nossa, meu Deus, não sei o quê, mas ele tá com uma plaquinha de 1 milhão, então num quarto desse. Cara, vamos olhar um pouco além das coisas e vamos... Só continua, né? Só continua que vai dar certo, mas continua com direção, conhecimento, procura se aprofundar onde você está, procura entender aonde está o erro e mantenha a constância. Se você procurar onde está o erro e manter a constância, não tem jeito, cara. Pode demorar, mas uma hora você vai chegar. Beleza? Então, cara, de novo, dá o like aí, isso vai me ajudar muito, a continuar, né? Foi como eu entrei nesse assunto aqui, acabei me perdendo ali no meio das ideias, mas o like ele me ajuda a manter essa constância, porque eu vejo que tem pessoas assistindo, tem pessoas que estão gostando, tem pessoas que estão no caminho certo. Esse foi um vídeo meio sem roteiro, não foi o melhor vídeo do mundo, mas assim, de forma roteirizada, né? Mas do assunto, se eu tivesse descoberto isso antes, nossa, ia acelerar muito, muito as minhas conquistas, né? É isso. Obrigado. Se você tá com pouco dinheiro, mas precisa continuar, né? Fazer até marketing. Eu tenho outro vídeo que eu vou botar, acho que vou botar por aqui assim, que chama-se Marketing Mendigo. Lá eu falo o que você deveria fazer se você tivesse com pouca grana, beleza? É isso aí. Obrigado por ter ficado até aqui e bora dar nossos pulos. Abraço.